Bom, então agora que a gente já sabe como a gente calcula produto vetorial entre dois vetores, a gente vai ver a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. A gente já sabe como calcula módulo do produto vetorial, né? A gente até viu uma fórmula para módulo que era dessa forma, módulo do produto vetorial entre dois vetores, vetor u e v, por exemplo, era dado por módulo do vetor u vezes módulo do vetor v vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Tá? Agora, o que isso significa geometricamente para a gente? A ideia seria assim, ó, vamos pegar dois vetores, tá? Aqui a gente tem que imaginar no espaço, tá bom? Eu vou fazer, no caso, com esses dois vetores pensando aqui no plano, mas isso está funcionando no espaço, tá? Eu vou chamar este vetor aqui du e este vetor aqui dv. Tá? Vocês concordam comigo que esses dois vetores aqui, eles não são paralelos e também não são nulos, né? E eu poderia dizer que esses dois vetores aqui, eles acabam definindo um paralelogramo. Como isso? Observem que aqui o vetor u, né, eu posso entender este vetor u como sendo um dos lados do paralelogramo, e este vetor v como sendo um outro lado do paralelogramo, né? Então eu poderia, com esses dois vetores, fechar aqui um paralelogramo assim, ó. Vou fazer pontilhado, e aí quando eu faço isso, vocês devem lembrar lá da regra do paralelogramo, que é muito parecido, a gente fazia algo semelhante a isso. A gente poderia pensar assim, ó, aqui e aqui, fazendo meio de olho, tá? Quer dizer, do jeito que eu construí aí, este lado aqui pontilhado, ele teria o mesmo comprimento aqui do vetor u, tá? E seria paralelo ao vetor u. E este outro lado aqui pontilhado, ele também tem o mesmo comprimento dv e é paralelo a v. Então essa figura que eu desenhei aqui seria um paralelogramo. Então pode ver que sempre que eu pegar dois vetores que não são paralelos e não forem nulos, eu sempre consigo definir um paralelogramo a partir deles, certo? Bom, qual que é a medida desses lados, né? Se este aqui é o vetor u, então este lado aqui mede u. Opa, mede u. Assim. E este aqui é o vetor v, então este lado aí desse paralelogramo mede v. Certo? Agora eu pergunto para vocês, como que eu poderia calcular a área desse paralelogramo? Né? Lá pela geometria plana. A área de um paralelogramo, vou colocar aqui, a área, e uma fórmula a gente calcula assim, seria a base do paralelogramo vezes a altura deste paralelogramo. Certo? Bom, a área, então, neste caso, ficaria assim. A base desse paralelogramo aqui eu posso considerar como sendo este vetor u, então eu vou chamar de módulo de u, essa aqui seria a base. Vezes, e agora eu tenho que ver quem que é a altura desse paralelogramo. E aí não vamos confundir, né? A altura desse paralelogramo não é aqui o módulo de v. A altura do paralelogramo seria, eu teria que baixar aqui uma perpendicular, né, para encontrar a altura desse paralelogramo. Então a altura dele seria alguma coisa assim, ó. Vou baixar aqui uma perpendicular, deixa eu pegar retinho, assim, perpendicular, aqui. Então aqui vai formar um ângulo de 90 graus. E o tamanho deste comprimento aqui, né, o tamanho desse segmento aqui, tá? Eu vou chamar de h, este segmento. O tamanho dele, então, isso aqui seria a altura desse paralelogramo. Agora, como é que eu posso calcular a altura dele, sabendo esses vetores que eu tenho? Observe o seguinte, o vetor u e o vetor v, eles formam um ângulo, né? Tá aqui o ângulo. Certo? Vamos supor que a gente saiba qual é esse ângulo, porque a gente já sabe encontrar ângulo entre vetores. Se eu tenho coordenadas de u e tenho coordenadas de v, eu posso aplicar naquela fórmula, né, que acaba utilizando o produto escalar e eu obtenho um ângulo entre esses dois vetores. Então, eu tenho este ângulo aqui, eu quero descobrir quem que é este h, e eu tenho este lado aqui, que é módulo de v. E notem que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Porque aqui ficou um ângulo de 90 graus. Então eu tenho este ângulo, eu quero saber o cateto oposto em relação a ele, e neste triângulo retângulo eu tenho a hipotenusa. Então a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e hipotenusa é seno, né? Então eu poderia escrever assim, ó, seno deste ângulo θ que está aqui é cateto oposto, que seria o h, dividido pela hipotenusa, que é módulo de v. Assim.
E daí eu vou conseguir tirar, isola aqui o h, né? Eu consigo tirar que a altura é módulo dv vezes seno de θ. Assim. Então a altura desse paralelogramo é dada dessa forma. E eu vou substituir agora aqui na fórmula. Então ficou, a altura vai ser então módulo dv vezes o ângulo. O seno é do ângulo que é formado entre esses dois vetores. Então aqui a gente acabou de descobrir a fórmula da área deste paralelogramo definida por esses dois vetores. E agora observem a comparação entre módulo e produto vetorial. O módulo é um produto vetorial entre dois vetores, u e v, é módulo du vezes módulo dv vezes seno de θ. A área deste paralelogramo é módulo du vezes módulo dv vezes seno de θ. É igual, é a mesma coisa, não é mesmo? Então a conclusão que a gente chega aqui, a conclusão que nós temos aqui, portanto, a área desse paralelogramo aí, como deu a mesma coisa aí que essa fórmula aqui que seria módulo do produto vetorial, eu posso dizer que a área desse paralelogramo nada mais é do que o módulo do produto vetorial du com v. Assim. Então, quando a gente calcula produto vetorial entre dois vetores, a gente viu todas as suas características, né? Esse produto vetorial é perpendicular, né, a u e v simultaneamente. A gente viu o sentido dele, tá? Ela rega da mão direita. E a gente viu como calcula o módulo. Agora, o que representa esse módulo? Esse módulo está representando exatamente a área entre o vetor, a área que é formada aí, desse paralelogramo que é formada entre o vetor u e o vetor v. Tá? Então, a conclusão que a gente chega é essa aqui. Ó. A área de um paralelogramo determinado pelos vetores u e v é numericamente igual ao comprimento do vetor u vetorial v. Ou seja, comprimento do vetor u vetorial v é a mesma coisa que dizer módulo du vetorial v. Deixa eu mostrar então para vocês aqui no GeoGebra um programinha que mostra exatamente essa ideia aí de módulo do produto vetorial. É assim, ó, eu tenho aqui neste programinha dois vetores, chamei de vetor v e de vetor w. A gente sabe calcular produto vetorial entre esses dois vetores. Né? A gente sabe que vai sair um vetor perpendicular a v e w simultaneamente. Tá? Agora, nesse programa, eu quero mostrar exatamente essa interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Olha o que acontece. Eu vou pegar, assim, este vetor v aqui vai ser aqui, vou pegar este vetor w aqui, só para exemplificar. Se eu calcular o produto vetorial entre eles, eu vou clicar aqui, o produto vetorial entre eles está aqui, ó. O produto vetorial de v com w vai ser ijk, aqui vem as coordenadas de v e aqui vem as coordenadas de w. Tá? Calculo esse determinante, vai obter este vetor, 0, 0, 18. Se a gente calcular o módulo deste vetor aqui, a gente vai encontrar exatamente 18. Tá? Quer dizer, o tamanho do vetor v vetorial w é 18 unidades, que é este vetor verde que está aqui, ó. Certo? Todo este vetor verde, esse é o comprimento dele. A questão é que a gente acabou de ver que este comprimento deste vetor verde aqui é igual à área desse paralelogramo que está aqui, ó. Esse paralelogramo, observem, ele é definido a partir do vetor v e do vetor w, certo? E a gente pode ficar trocando aqui os valores, as coordenadas de v e w, e ver que isso sempre acontece, ó. Vamos mexer para cá, por exemplo. Peguei aqui. Eu tenho aqui o vetor v e o vetor w. E aqui está o paralelogramo formado por eles. Né? O produto vetorial de v com w é este vetor ali, perpendicular a v e w simultaneamente. E o comprimento deste vetor aqui, neste caso aqui, é 10. Então, a área deste paralelogramo aqui também é 10 unidades. No caso, o comprimento aqui é 10 unidades de comprimento, né? E aqui seria 10 unidades de área, tá? E a gente pode mexer aqui e colocar isso aqui tudo no espaço, né, pessoal? Então, ó, posso mexer assim, ó. Aqui estaria o paralelogramo. Deixa eu mexer. Posso colocar para baixo, por exemplo. Se eu consigo. Aqui, né? Assim, ó. Ali, ó, dois vetores, ó. Tem o paralelogramo formado por eles. O produto vetorial está aqui, esse vetor verde. Está aqui calculando ó, as coordenadas, né? Está colocando as coordenadas, calculando o determinante, deu esse vetor. 6,5 menos 11,10, esse vetor verde que está aqui. O comprimento dele é 16,2, então a área deste paralelogramo aqui também é 16,2. Tá? Eu vou deixar no Moodle esse link aqui para vocês, e vocês podem brincar com estes vetores aqui
para entender bem essa ideia geométrica de módulo de produto vetorial.